Eu peço para que você abra a sua Bíblia. No Salmo 133, nós estamos no ano da unidade. O ano da unidade, proclamado assim para a Igreja Presbiteriana Independente de Chapadão do Sul. E pensando nisso, é que eu quero trazer uma meditação hoje sobre este salmo que nos chama a celebrar a unidade. Enquanto você vai abrindo, eu vou te explicando que este salmo é escrito por Davi, provavelmente após a morte de Saul, o primeiro rei de Israel. Houve uma tendência a haver uma guerra civil em Israel, e foi nesse tempo que Deus preservou os corações da liderança da nação politicamente, para que uma guerra civil não acontecesse entre o povo de Deus. E é nesse tempo que esse salmo é escrito, celebrando a unidade, dizendo que é bom que os irmãos vivam em união, provavelmente se referindo aos irmãos como os patriarcas, as 12 tribos de Israel. Pois bem, o salmo é pequeno e nós podemos lê-lo juntos. Se você tem a versão revista e atualizada, leia bem alto comigo, se não acompanhe. Mas vamos lá, 1, 2 e... Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Nós vivemos num mundo que, ao contrário do que Deus recomenda, o mundo tem celebrado outros valores que não a unidade ou a comunhão. Por exemplo, nós vivemos numa sociedade que cada vez mais está fria no afeto, mais fria, cada vez mais fria na acolhida, cada vez mais individualista. Parece que as pessoas estão construindo o seu mundo sem o próximo, construindo o seu universo sem alguém por perto. Aliás, os apartamentos mais valorizados nos prédios das grandes cidades, dos grandes centros, são aqueles que protegem mais a individualidade do seu morador. Por exemplo, alguém pode morar durante 10 anos de frente para uma outra família, sem ao menos ver essa família, sem ao menos conversar ou saber o nome do vizinho do mesmo andar. Supervalorizamos o ego. Estamos vivendo numa sociedade onde o eu está cada vez aflorando mais, em detrimento ao coletivo, aquilo que é de interesse da maioria. E pessoas sacrificam o coletivo para manter o seu ego, o seu ponto de vista. E o pior de tudo é que isso também atinge, esse tipo de comportamento invade a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, a família da fé. Nesse contexto, nós somos chamados a implantar, a plantar a contracultura. Somos chamados a ir na contramão desses valores ou desvalores do mundo. O escritor, pregador e também psiquiatra cristão Paul Tournier disse o seguinte, que existem algumas coisas que não podemos fazer sozinhos. Uma delas é ser cristão. O que ele está dizendo é que o cristão vivo, o cristão autêntico, precisa de companhia, precisa de envolvimento, precisa de amizades, precisa de comunhão. E é a isso que o Salmo nos chama. Algumas razões para que vivamos em comunhão, algumas razões para que celebremos a unidade. A primeira delas é porque a unidade é boa e agradável. Veja o versículo 1. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Portanto,
Há coisas que são boas, mas não são agradáveis. Por exemplo, a disciplina. A Bíblia diz que é boa, mas num primeiro momento não é agradável. A correção é boa, mas não é agradável. No entanto, quando se trata de unidade, nós podemos dizer, é algo bom e agradável para a igreja. Existem alguns elementos que são ruins e desagradáveis numa igreja. Por exemplo, uma igreja que é marcada por divisões por causa de mágoas. Igreja que é marcada por divisões por causa de ressentimentos. Igreja que é marcada por desunião por causa de interesses. Igreja que é marcada por partidarismo, por maledicência, por fofocas e tudo mais. Pois bem, quando isso acontece, é ruim e desagradável viver num ambiente assim. É ruim e desagradável viver num país desunido. É ruim e desagradável viver numa sociedade que está se desintegrando. É ruim e desagradável viver numa igreja faccionada. A desunião traz o ódio latente, a desunião traz prejuízos sociais, a desunião traz doenças psicossomáticas, mas ao contrário disso, aquilo que a palavra de Deus nos recomenda é que a união é agradável, porque ela pode ser expressa em amor. Quando estamos unindo algo, estamos imitando a Deus. A união traz sincronia. A união reflete a trindade. A trindade do céu é refletida na terra através de uma igreja unida, corpo de Cristo unido. Quando Deus criou todas as coisas e criou também o homem, o ser humano, Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, no plural. E isso dá a entender que Deus não está se tratando no singular. É provável que Deus está falando com a trindade está falando entre si, em unidade. Façamos da mesma forma na terra. A presença de Deus trino deveria ser refletida pela unidade da igreja. Quando Jesus ora a sua oração sacerdotal, em João capítulo 17, quando ele está terminando o ministério e entregando seu relatório ao Pai em oração, ele diz o seguinte, no versículo 21, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O maior sermão, a maior mensagem, a melhor pregação que podemos fazer é mostrar para Chapadão do Sul que a IPI é uma igreja unida, gente que se importa com gente que tem comunhão com gente que ama a gente. Uma só andorinha não faz verão, uma só gota não faz rio, uma só árvore não faz floresta, uma só pessoa não faz família e também um só crente não faz igreja. Nós precisamos do coletivo, nós precisamos uns dos outros. A igreja precisa refletir na terra a unidade do céu. O testemunho do céu é aqui entre nós, irmãos unidos. Então a primeira razão é porque a comunhão é boa e agradável. A segunda razão, porque a união é importante para a igreja, para o corpo de Cristo. Versículo 2 é porque ela é terapêutica. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. O óleo tem vários simbolismos na Bíblia Sagrada, mas o que mais me chama a atenção neste contexto, o óleo que desce sobre a cabeça indo para a barba, o que me chama a atenção não é apenas a unção do sacerdote, mas o óleo que trazia a cura. O individualismo adoenta, o estrelismo adoenta, o materialismo adoenta, divide,
No entanto, a unidade da igreja, a unidade do corpo de Cristo traz cura, traz terapia. É comprovado que amizades saudáveis trazem cura. É comprovado que relacionamentos saudáveis fazem bem para a saúde emocional e física. Um ambiente de unidade é um ambiente saudável. Um ambiente de unidade é um ambiente que traz cura. Certa vez, um visitante estava conhecendo as dependências de um manicômio judiciário. Pois bem, e o enfermeiro levava o visitante nos corredores, nos quartos, nas celas e tudo mais. E no final, ele perguntou o seguinte para o enfermeiro, que foi o seu cicerone. Ele disse: vocês aqui não ficam com medo, visto que tem mais internos aqui, muito mais internos do que funcionários aqui. Eles podem se rebelar, eles podem se unir e podem causar algum problema com vocês aqui. E o enfermeiro disse: não, isso nunca vai acontecer. Por que isso nunca vai acontecer? Ele disse: os loucos nunca se unem. Os loucos nunca se unem. Por dedução, se eles não se unem, nós podemos dizer: o povo de Deus, saudável na fé, saudável espiritualmente, precisa promover a união. A união. É comprovado que pessoas que têm mais amigos dificilmente vão sofrer um infarto. É comprovado pela ciência de que o abraço de um amigo, o abraço de alguém, traz uma substância ao nosso corpo chamada endorfina, que faz com que a gente se sinta bem e que as artérias do coração se relaxem mais, e dessa forma protege-se contra as doenças cardiovasculares. Então, tenha amigos, tenha gente da igreja, abra seu leque de relacionamento para outras pessoas, faça amizades, ligue para alguém, converse com alguém, não saia tão rápido do culto. Você pode vir aqui para este espaço após o culto e tomar o chá e conversarmos e tudo mais. Aproveite a igreja, o povo de Deus, a unidade para trazer cura e para também receber cura. Essa troca, a unidade é terapêutica. Mas também uma terceira razão, porque é bom a vivermos em união, é que a comunhão é restauradora. Veja comigo o versículo 3, é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Portanto, aqui está uma figura linda da geografia da Terra Santa. O monte do Hermon é o único lugar que lá na Palestina é frio, por cima do monte. E este monte, durante épocas do ano, tem, às vezes, por vezes, até gelo, formação de gelo no seu cume. Por vezes também tem orvalho durante as noites, etc. E do monte descem filetes de água, de forma que por onde passa a água, por onde passa por onde o orvalho, o chão é orvalhado naquele local, lá nascem plantas lindas, flores lindas, lírios. Você fica pensando, por que Jesus fala de lírios lá em Mateus 6? Quando fala que não é para andarmos ansiosos. Existe lírio no meio do deserto, na Palestina, naquele calor. O único lugar que existe é lá nas imediações do Hermon.
E quando o orvalho vem, a terra é restaurada. Quando o orvalho desce sobre o Hermon, nascem as plantas, o chão fica belo, lindo. Assim também é a unidade no meio do povo de Deus. Ela restaura as forças. O filósofo La Fontaine diz que toda força é fraca se não é unida. Então, a unidade traz força, a unidade traz segurança, a unidade traz motivação sobre os irmãos, sobre os ministérios da igreja, sobre a vida da igreja. Existe uma ilustração que eu quero compartilhar com você sobre o voo dos gansos. Talvez você já tenha visto isso na internet. Veja comigo, já estamos no outro tópico aqui, a restauradora. Os gansos voam assim, em V. Quando eles migram, eles vão nessa formação em V. Por quê? Estima-se que eles economizam 71% de energia dessa forma, voando, cortando o vento juntos e formando como que uma ponta de flecha. E aí você pergunta, mas o primeiro ganso vai cansar, porque é o que está singrando, que está furando o ar. Pois bem, e eles fazem o seguinte, o primeiro, depois de voar por algum tempo, já cansado, ele vai para o último lugar e alguém assume a ponta, porque o último pega menos resistência do ar e vai mais descansado. Também, outra coisa, isso nos ajuda a pensar de que irmãos da igreja, em suas funções, em seus trabalhos, podem cansar. E nós devemos, dentro da unidade, estarmos juntos para amparar, estarmos ali perto para lidarmos com isso, para ajudarmos alguém. Outra coisa, enquanto eles estão voando, e o da frente precisa de mais força, ele está gastando mais energia, todos os de trás vão gritando, soltando o som como uma forma de incentivo, dizendo, vai lá, vai, estamos aqui, estamos na retaguarda. Assim é o povo de Deus, assim é a unidade na igreja do Senhor. Quando alguém está trabalhando na seara de Deus, ou quando alguém está despendendo mais energias, elogie, ore por ele, ame essa pessoa, motive. Como é ruim você ouvir críticas de irmãos de ministérios contra irmãos de outros ministérios dentro da mesma igreja, enquanto que éramos para estarmos formando um grande exército para lutar pelo reino de Deus, pela obra de Deus, pela evangelização. Quando um ganso é ferido ou adoece, ele descem 2 outros gansos juntos. Se esse ganso melhora, eles esperam outra formação de gansos migrando, e quando passar a nova formação, eles entram nela e vão. Caso contrário, se o ganso morrer, os 2 outros ficam juntos até o último momento, até que ele morra. Isso nos ensina muito como igreja de Cristo. Isso talvez seja uma das ilustrações preciosas para este salmo. É por isso que a união é restauradora. Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 a 12. Veja o que diz a palavra de Deus. Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 a 12. Pode colocar na tela, por favor, este texto. Ele está aqui. Melhor é ser, e vamos repetir isso juntos aqui? Vamos lá? Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem,
um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Que esse texto seja uma realidade na minha e na sua vida, pensando na unidade do corpo de Cristo, pensando na unidade da igreja. O ambiente de comunhão de uma igreja restaura a segurança entre os irmãos, restaura a autoestima, restaura a fé, restaura a dignidade. Lembro de um testemunho de uma irmã da Igreja Presbiteriana do Brasil, da cidade de Vitória, capital do Espírito Santo. Ela ia sistematicamente a todos os cultos da igreja. De manhã na escola dominical ia e voltava. No culto à noite ia e voltava. Na reunião de oração durante a semana ela ia e voltava. Mas um detalhe, a casa dela ficava a 4 quilômetros da igreja. Não tinha ônibus que fazia esse trajeto integralmente. E ela ia a pé e voltava a pé. E se estivesse chovendo, ela vinha com a sombrinha e vinha. Chegava, assistia ao culto, cultuava, participava, ia para casa. Um dia o pastor perguntou a ela: irmã, que se pese o fato do seu excelente compromisso com a igreja, que se pese o fato de a irmã estar muito comprometida com Cristo, com o corpo de Cristo, com a adoração, com a igreja, mas me diga, há alguma razão a mais pela qual a irmã não falta culto? Eu nunca observei a irmã faltar algum culto na igreja. Aí ela disse: pastor, eu sou sozinha, sou viúva, não tenho filhos morando comigo, tenho poucas amizades, e eu venho 4 quilômetros andando, e volto 4 quilômetros, todos os cultos. Sabe por quê? Porque aqui é o único lugar que eu recebo o meu abraço. Olha que coisa interessante. Aqui é o único lugar que eu recebo o meu abraço. A união é restauradora. Então, saiba, alguém aí está precisando do seu abraço, da sua amizade, da sua comunhão, do seu companheirismo. Quarta razão porque a comunhão é importante para o povo de Deus é que a união é abençoada por Deus. Veja, versículo 3, a outra parte do versículo que ainda não lemos. Ali ordena o Senhor a sua bênção. Ali Deus abençoa. O que é abençoar? Abençoar é falar bem. Abençoar é bem dizer. É dizer o que achou de bom naquilo que está vendo. Pois bem, Deus fala bem de um povo unido. Deus fala bem, e bem dizer, bem diz, uma igreja unida. Deus bendiz uma família unida. Deus bendiz uma comunidade unida. Ali existe bênção de Deus. Eu já preguei aqui há algum tempo atrás sobre a oração dos primeiros cristãos na igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, quando eles oravam unidos. E por 6 vezes se repete uma palavra que não tem uma tradução exata para o português, e se traduz como unidos de alma, mas é muito mais do que isso. A igreja primitiva era unida de alma, de sentimento, na motivação, nos sonhos, nos ideais, na mesma intensidade de união. Em outras palavras, não havia algum
alguma possibilidade de desunião em alguma área na vida da igreja primitiva. Unidos absolutamente. E é assim que nós devemos ser. Deus fará grandes milagres quando a igreja for absolutamente unida, integralmente unida, sem espaços para desintegração, sem espaços para laços se romperem em algumas áreas. Ali o Senhor ordena a bênção. Mas também a quinta razão é porque a união é vivificadora, ela traz vida. A última frase do versículo, ali ordena o Senhor a sua bênção, é a vida para sempre, é a vida para sempre. Quando estamos desunidos, podemos de uma certa forma acabar desintegrando isso tudo em morte espiritual, morte emocional, morte de valores. Precisamos estar unidos, porque o Senhor ordena a bênção e vida onde há povo de Deus unido. Quando estamos unidos, promovemos vida. Quando estamos unidos, evangelizamos. Quando estamos unidos, transmitimos o amor de Cristo de uma forma impressionante ao mundo, à sociedade. Eu li a respeito do evangelista que contou uma história a respeito de uma fazenda muito próximo da igreja que ele estava dirigindo nos Estados Unidos da América. E ele conta que havia uma fazenda muito grande de plantação de trigo. E a filhinha do fazendeiro de 3 aninhos de idade, no momento de descuido dos pais, entrou no trigal e se perdeu. E os funcionários rapidamente começaram a ir para o trigal, os familiares. O fazendeiro ligou para vizinhos, para amigos, e pessoas vieram e ficaram procuraram durante um dia de sol quente, procuraram durante uma noite com lanternas, procuraram, no outro dia pela manhã, exaustos. E aí o delegado da cidade teve uma ideia. Ele disse: vamos reunir o máximo de pessoas que pudermos, e vamos dar as mãos, vamos todos dar as mãos, e vamos entrar de mãos dadas no trigal, e vamos varrer toda a área do trigal, e vamos encontrar sua filhinha. E assim fizeram. Centenas e centenas de pessoas, voluntários, gente das igrejas, dando as mãos, fizeram uma grande corrente de muitos metros, e foram avançando pelo trigal, até chegar no outro lado, dar a volta, voltar. Passou alguns minutos, eles encontraram a menininha. Mas infelizmente ela estava morta já. E o fazendeiro, o médico, chegou, olhou e disse: há pelo menos 1h30 atrás, essa criança ainda estava viva. E aí o pai chorou e disse: por que nós não demos as mãos antes? Por que não demos as mãos antes? Existem almas perdidas neste mundo. Existem pessoas que de fora ouvem o mau testemunho de desunidade do povo de Deus. Existe gente que tem bloqueios para integrar a vida da igreja. Existe gente desigrejada porque está abatida, está amargurada neste mundo afora, nessa cidade. E a pergunta é: por que não damos as mãos? Por que não demos as mãos antes? Por que não damos as mãos o mais rápido possível? Precisamos urgentemente de unidade como corpo de Cristo.
O escritor do livro A Crise da Integridade, num determinado capítulo diz o seguinte: para entender a integridade, precisamos primeiro entender que existem duas grandes forças no universo. A primeira delas, Deus está unindo todas as coisas. Deus quer união, porque isso faz parte dele, faz parte da trindade sagrada, faz parte do ser de Deus, é atributo de Deus, é ponto de honra de Deus, a unidade. Mas, por outro lado, o pecado e Satanás estão lutando por divisões, estão lutando pela desunião. Onde Deus une, Satanás quer desunir. Onde o povo de Deus celebra a unidade, o inimigo quer forçar a desunidade. Este salmo nos chama a celebrar a unidade, porque ela é agradável, ela é terapêutica, restauradora, abençoadora e vivificadora. Algumas atitudes práticas, algumas ações que você, irmão, irmã, pode promover agora, nessa semana, a começar por hoje à noite ou por amanhã. Ligue para alguém da igreja, ligue para alguém, por exemplo, que não está vindo, e ore pela pessoa, e diga que você sente falta. Isso é importante, são atitudes, são pequenas atitudes que dizem: estamos em unidade. Chame alguém para um cafezinho na sua casa. Ah, mas eu não vou com a cara do fulano. Chame ele, né, para você conversar. E aí, você conversando vai ouvir que por trás daquela característica que você não gosta dele, vão ter outras tantas características boas. Características boas na vida da irmã que você não gosta. Faça amizades entre o povo de Deus. A igreja vai crescendo e corre-se o risco de entre nós termos a impessoalidade, a individualidade. Não sejamos assim, né? Tenha braços abertos para amizades, tenha empenho em fazê-las. Pegue o nome de alguém para orar. Comprometa-se em orar por algumas pessoas. E diga: olha, esse ano eu vou orar por você. Você sempre estará em minhas orações. Essas atitudes celebram a unidade no corpo de Cristo.